Você está sozinho à noite, girando o dial do rádio, quando, de repente, uma voz fraca sussurra algo em meio ao chiado. Socorro! Alguém! Me ouve? Seria apenas interferência, ou um pedido real vindo do coração da floresta amazônica. Hoje vamos mergulhar no mistério da Rádio Fantasma da Amazônia. Uma história envolta em segredos, ondas misteriosas e mensagens que ninguém sabe de onde vêm, ou quem as envia. Prepare-se. O que você vai ouvir agora é realmente perturbador. Tudo começou em meados da década de 1980. Operadores de rádio amador na região norte do Brasil começaram a relatar uma transmissão incomum. Um sinal contínuo, vindo de um ponto não identificado da floresta amazônica. Era uma frequência fora dos padrões convencionais, que aparecia e desaparecia de forma aleatória, sempre entre as 2 e 3 da manhã. No início, acreditava-se que fosse apenas uma estação militar clandestina, talvez um teste de comunicação ou ruído atmosférico. Mas logo, o que parecia apenas estática ganhou forma e voz. Em uma madrugada abafada de 1983, um operador de rádio de Manaus, chamado Carlos Nogueira, gravou o que se tornaria o primeiro registro conhecido dessa transmissão. A fita começa com um ruído forte, um chiado metálico, e de repente uma voz surge, trêmula e quase ininteligível. Eles estão vindo, estou preso, por favor, alguém, me ouve. Carlos relatou que a voz parecia humana, mas havia algo estranho, como se fosse distorcida por uma interferência antiga, ou gravada há muito tempo. O mais assustador? A mensagem se repetiu exatamente da mesma forma, por 3 noites seguidas, sempre no mesmo horário. Técnicos de rádio tentaram triangular a origem do sinal. Usando antenas e equipamentos improvisados, eles chegaram a uma área remota entre os rios Madeira e Tapajós, uma das regiões mais isoladas e perigosas da floresta. Mas quando equipes tentaram entrar no local, nada foi encontrado. Nem torre, nem gerador, nem antena. O sinal parecia vir do nada, do meio do ar. Alguns afirmam que, no ponto mais próximo detectado, existe uma pequena aldeia indígena abandonada, tomada pela mata há décadas. Outros juram que ali há algo escondido sob o solo, uma antiga instalação militar esquecida. Por anos, o caso ficou esquecido, até que, em 1999, o misterioso sinal voltou a ser captado, agora com maior intensidade. Rádios de ondas curtas na Colômbia, no Peru e até na Guiana começaram a registrar a mesma frequência. E, mais uma vez, vozes surgiam em meio ao ruído. Dessa vez, em diversos idiomas: português, espanhol, inglês e uma língua desconhecida que muitos descreveram como cânticos tribais misturados com sons metálicos. O fenômeno ganhou o apelido de Rádio Fantasma da Amazônia. Em 2002, um grupo de entusiastas de rádio de São Paulo publicou na internet um trecho do áudio captado durante uma dessas transmissões. O arquivo se espalhou rapidamente. O som começava com estática, depois uma sequência de 3 bips. E então uma frase quase imperceptível. Não desligue. Eles escutam tudo. Vários usuários relataram que, ao ouvir o áudio, sentiram enjoo, tontura e uma sensação de pressão na cabeça. Alguns afirmaram que os alto-falantes começaram a chiar mesmo com o rádio desligado. O site que hospedava o áudio foi tirado do ar poucos dias depois, oficialmente por violação de direitos autorais. Mas ninguém soube dizer de quem eram os direitos. As teorias sobre a rádio fantasma se multiplicaram ao longo dos anos. Alguns acreditam que se trata de uma experiência militar antiga, realizada durante o regime da ditadura, com transmissões de códigos secretos através de ondas curtas. Outros dizem que é uma estação perdida de pesquisa científica da década de 1960, esquecida na selva, que ainda transmite automaticamente por meio de equipamentos antigos, alimentados por painéis solares enterrados na mata. Mas há quem vá além, e acredite que a rádio seja, na verdade, um portal sonoro. Um ponto de contato entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Um ex-militar reformado que pediu anonimato declarou em 2007 que durante uma expedição na Amazônia ouviu claramente uma voz feminina dizendo seu nome, através de um rádio completamente desligado. Em 2011, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas decidiu investigar o mistério de perto. Eles partiram para uma região isolada próxima a Humaitá, onde acreditavam estar a fonte do sinal. Foram 5 pessoas. Nenhuma voltou. Os registros da expedição mostram que o último contato foi feito por rádio, às 02:47 da madrugada.
A gravação final, captada por um rádio amador, traz uma frase aterrorizante. Eles estão aqui. A frequência está viva. Após isso, silêncio total. Até hoje, os corpos nunca foram encontrados. Mas em certas madrugadas, às 02h47, a mesma frase volta a ser ouvida. Idêntica, palavra por palavra. Mesmo com o avanço da tecnologia, há relatos recentes. Em 2021, pescadores do Rio Madeira afirmaram ouvir vozes pelo rádio do barco, mesmo quando estavam fora de alcance de qualquer estação. Eles relataram sons de passos, gritos distantes e uma mulher cantando algo parecido com uma canção de ninar. Ao tentar gravar, o celular travou e desligou sozinho. Um deles garantiu que, ao voltar para casa, o rádio continuou emitindo o mesmo som, mesmo sem energia elétrica. Especialistas dizem que as ondas de rádio podem viajar longas distâncias e sofrer reflexos atmosféricos. Mas nada explica o fato de que o sinal da rádio fantasma parece ter inteligência própria. Ele responde, muda de frequência e até se adapta ao idioma de quem está ouvindo. Há relatos de pessoas que ouviram seus próprios nomes sendo sussurrados pelo rádio, seguidos de risadas distantes. Outros dizem que o sinal é uma tentativa de comunicação, não de humanos, mas de algo que habita a floresta, algo que observa em silêncio há séculos, esperando ser ouvido. Uma teoria mais obscura conecta a rádio fantasma à antiga lenda das cidades subterrâneas amazônicas, refúgios de povos desaparecidos. Segundo alguns xamãs, essas cidades ainda existem, escondidas sob a floresta, e usam sons e frequências para se comunicar com a superfície. Eles acreditam que o som não vem de um rádio comum, mas de um ponto entre dimensões, um eco vindo do passado ou do futuro. Alguns afirmam que, ao decodificar certos trechos da transmissão, é possível ouvir algo como coordenadas, ou até datas que ainda não chegaram. Em 2024, um operador de rádio na Colômbia captou o sinal novamente. Dessa vez, o áudio era diferente, mais limpo, mais direto. A voz dizia: "O tempo acabou, estamos voltando." A gravação foi analisada por peritos de áudio e confirmada como autêntica. Mas quando tentaram reproduzi-la, o arquivo se corrompeu completamente. Nenhum dado pôde ser recuperado. Curiosamente, na mesma semana, satélites da NASA registraram uma anomalia magnética sobre a Amazônia. Coincidência? Ou resposta? Hoje, ninguém sabe ao certo se a rádio fantasma da Amazônia ainda está ativa. Mas se você, algum dia, ouvir um sussurro no rádio ou captar uma frequência sem origem, lembre-se, nem todas as vozes que pedem ajuda querem ser salvas. E se você achou essa história perturbadora, espere até descobrir o que foi encontrado dentro de uma antiga torre de rádio militar abandonada em Minas Gerais, onde as transmissões continuam, mesmo com todos os cabos cortados. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Inscreva-se, ative o sininho e mergulhe conosco em mais mistérios reais e sombrios do Brasil. Porque aqui, nem tudo o que é contado pode ser explicado.